Olá, meu nome é Jackson, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre ejaculação precoce. Esse vídeo é um podcast, e você somente ouvirá minha voz e a imagem ficará paralisada durante todo o vídeo, ou seja, não terá mais nenhuma imagem nesse vídeo, até porque essa imagem retrata a situação real de um ejaculador precoce. Eu tenho 26 anos, e apesar da minha pouca idade eu já sofria com esse problema desde os meus 16 anos, quando tive a minha primeira relação sexual e percebi que eu não conseguia segurar muito tempo antes de ejacular. Até achei normal porque era a minha primeira experiência sexual, mas eu notei que ao contrário do que eu via nos filmes pornô da época, onde duravam vários minutos do sexo, eu com menos de 2 minutos já gozava. A princípio fiquei um pouco atormentado com aquilo por muito tempo achando que tinha algum problema comigo, e naquela época eu nem sabia o que era o termo ejaculação precoce, porém a minha namorada sempre me perguntava, por que você não aguenta mais? Por que você goza tão rápido? Você tem algum problema? Perguntas que eu não tinha respostas e simplesmente falava que era porque ela era muito gostosa, que ela me deixava muito excitado, e claro, sempre ela não acreditava, mas a verdade era que eu não conseguia segurar, nem se eu tentasse. Então os 5 anos se passaram e eu fui tendo outras namoradas e sempre era o mesmo problema. Eu não conseguia segurar mais do que 3 ou 4 minutos. Ejaculava e deixava as minhas parceiras decepcionadas, e é claro que elas não iam me contar isso na cara, mas você sabe que elas mudam com você, que elas ficam cada vez mais distantes. Eu conheci uma mulher de 25 anos, linda, loira e com corpo perfeito. Ela morava em São Paulo e eu na época morava em Vitória da Conquista. Morávamos muito longe um do outro, só conversávamos por mensagens por WhatsApp, e acabou que nós ficamos muito apaixonados. Ficamos loucos para nos encontrarmos, e por telefone falávamos muita sacanagem mesmo. Gravávamos vídeos um para o outro, mostrando os nossos corpos, e era tudo perfeito, até que um dia resolvemos nos encontrar de verdade. Então ela veio de São Paulo para minha cidade, ficamos conversando por telefone a viagem toda e já dava para notar que ela estava muito excitada nas mensagens. Então quando finalmente a vi na rodoviária, ela era tão linda, com um corpo tão perfeito, que instantaneamente quando a vi chamei ela para ir para o motel, e adivinha, mais uma vez eu gozei menos de 3 minutos, e como era o primeiro encontro fiquei incomodado. Ela também demonstrou que estava triste, meio decepcionada. Mas ela me olhou com carinho, e assim eu percebi que ela queria mais, mas resolvemos sair um pouco. Andamos pela cidade, passeamos e fomos para o hotel que ela iria se hospedar. Decidimos tentar novamente, e eu já estava até rezando para aquilo não acontecer novamente e deixá-la decepcionada de novo. E então tentamos novamente. Mais uma vez eu ejaculei em menos de 3 minutos. Ela era muito linda, perfeita, eu estava louco, e não conseguia me segurar. E como infelizmente, o fantasma da ejaculação precoce veio me assombrar mais uma vez, e ela estava tão excitada eu a satisfiz de outras formas, com sexo oral, e finalmente fiz ela gozar também, mas percebi que ela queria na penetração. Ela me disse isso algumas vezes, mas infelizmente não conseguia satisfazer esse desejo por causa da minha ejaculação rápida. Nosso romance durou cerca de 8 meses, e foi fantástico. Infelizmente em todas as vezes eu gozava rápido demais, e foi aí onde ela começou a ficar estranha comigo. Ela ficava diferente, não me respondia direito mais, não fazia tanto esforço para vir para a Vitória da Conquista para a gente se encontrar de novo, e a minha consciência me dizia que essa mudança dela era porque eu gozava rápido demais e não a satisfazia, e lá no fundo eu sabia que era por causa disso, mas a gente nunca quer acreditar, não é verdade? E com essa indiferença dela, eu ficava super desconfiado achando que ela estava com outro cara, e para ser sincero talvez até estava mesmo. Isso é muito comum. Se você tem esse problema você sabe que sua parceira pode ir procurar além de você alguém que realmente a satisfaça. É duro essa realidade, mas assim como nós homens, se elas não estiverem satisfeitas ela pode acabar procurando outra pessoa que irá satisfazer sexualmente, mas com essa indiferença dela, eu já não aguentava mais, e a gente acabou terminando devido a vários problemas e mais brigas bobas por causa disso.
Mas depois de uns 2 meses eu chamei ela no chat e tentei puxar assunto. Eu sabia que ela já tinha outro cara, mas não gostava muito dele e ele também não gostava muito dela. E assim foi, pensei comigo, essa é a mulher da minha vida. E para minha surpresa ela respondeu e ainda foi muito simpática mesmo com tudo o que tinha acontecido. Conversa vai, conversa vem, acabei chamando ela para sair novamente. Tinha que tentar de novo. Não sei como ia conseguir ficar sem tentar uma última vez salvar esse relacionamento. Para mim era tão perfeito e também eu queria saber por que ela estava tão diferente naquela época. Qual era o problema que fez ela ficar distante, e se o problema era comigo. E novamente nós fizemos sexo loucamente dentro de um motel, aliás loucamente em 2 minutos para ser mais exato, isso mesmo. Mais uma vez gozei em menos de 2 minutos. Naquele dia aconteceu o que marcou minha vida. Algo que foi um banho de água fria. Assim que eu ejaculei ela virou e disse olhando para mim, nossa de novo. Com um tom de decepção, e naquele exato momento eu tive a comprovação de que realmente estava perdendo por não conseguir satisfazê-la, por ejacular rápido demais, e isso me atormentou por muito e muito tempo, até que um dia eu decidi procurar alguém para me ajudar, porque isso era insuportável e vinha sempre em minha mente aquela cena, eu era muito apaixonado por ela e acabei perdendo ela por causa desse maldito problema. Lembro que na época fiquei muito mal, já estava andando sem beber alguns meses, mas acabei voltando a beber todos os dias porque estava muito magoado com aquilo. Então finalmente eu decidi pesquisar mais sobre o assunto, e nesse meio tempo que eu comecei a pesquisar acabei conhecendo uma nova mulher, mas só que agora da minha cidade. Nós não nos damos super bem de primeira, mas fomos conversando e acabei convencendo ela de irmos para minha casa, onde fizemos sexo a primeira vez. E por incrível que pareça, consegui durar 10 minutos sem ejacular pela primeira vez na minha vida. Lembro que fiquei super animado e disse para mim mesmo, agora sim consegui controlar a minha ejaculação precoce, e fiquei mais surpreso ainda porque ela também era uma mulher muito linda e para mim durar 10 minutos já era 1 hora, mas em outras vezes que fizemos sexo na segunda, terceira, quarta vez não conseguia passar de novo de 2 minutos, conseguia no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos, fiquei atormentado novamente porque ela não reclamava, me tratava com carinho e nunca mudou comigo por causa daquilo, mas eu sempre sabia que ela queria mais, e eu não era capaz de satisfazê-la. Então comecei a procurar toda noite na internet sobre o assunto e como eu poderia controlar esse meu problema. Eu comecei a estudar as informações sobre o assunto e achei vários tratamentos caros e que duravam meses, pagando mais de R$ 1.000 mensais e prometiam curar totalmente a ejaculação precoce. Estava quase fazendo esse tratamento, mas pouco tempo antes eu vi alguns comentários de certos homens que fizeram esse caro tratamento por muitos anos e não conseguiram se livrar desse problema, e não conseguem segurar a ejaculação precoce de forma alguma, mesmo usando preservativos de longa duração para prolongar a ereção e ter menos sensibilidade ainda. Também conversei com homens que tomavam chás de ervas e até mesmo chá de raízes para resolver o problema e disseram que não funciona de jeito nenhum. Já estava ficando desesperado com esse problema, porque achei que não tinha a solução e que teria que conviver com isso pelo resto da minha vida. Quando estava quase desistindo, abandonando aquilo de vez, achei um vídeo em uma página na internet que era de um cara comum, assim como eu, e nesse vídeo ele contava sua história com um problema que era muito parecido com o meu. A tal da ejaculação precoce era muito parecida com a minha história. Eu fiquei surpreso como ele dizia ter resolvido aquele problema de uma vez por todas da sua vida, e no final do vídeo ele disse que tinha um livro, um material exclusivo, e que na verdade esse material contava todos os métodos naturais para se livrar da ejaculação precoce sem precisar fazer tratamentos caros, e se você praticasse aquilo que continha naquele material você iria fazer a sua ereção durar mais e consequentemente fazer a relação sexual melhorar muito mais, e sem pagar tratamentos super caros, e ainda era tudo 100% natural, e eu naturalmente fiquei com aquela interrogação na cabeça, impossível, de tudo
tudo na internet, eu testei tudo e nada resolveu o meu problema. Então como que esse cara de repente fala que tem uma solução? Então fiquei meio com medo e desconfiado. Peguei o contato desse rapaz e mandei algumas mensagens para ele. E a gente teve várias conversas, por várias semanas. Eu estava com muita dúvida, mas depois de muito perguntar eu confiei e comprei o guia dele. Mas já comprei meio desanimado porque não acreditava que depois de anos com esse problema eu iria conseguir resolver assim tão simples. Eu comecei a ler, mas não prestava muita atenção até que comecei a ver algumas informações e me fizeram pensar: poxa, nunca tinha visto isso em nenhum lugar. Será que dá certo mesmo? Comecei a ficar animado com aquilo, mas eu ainda estava muito triste, desanimado com a minha vida sexual. Tanto que eu até comecei a evitar minha namorada para fazer sexo ao máximo. Depois de alguns dias aplicando aquilo que ensinava no guia, por incrível que pareça, 2 semanas depois eu consegui um dia durar 14 minutos sem parar e sem ejacular. E eu não sabia se era o tempo de prazer ou se aquilo era alegria pura, porque era algo que eu nunca tinha experimentado. A minha namorada enquanto fazíamos sexo gemendo de prazer, e eu finalmente conseguindo satisfazê-la. Fiquei muito eufórico. Eu ri, eu dava risada, e nem percebia. Eu fiquei com medo até dela perceber e perder o tesão achando que eu estava achando graça dela. Estava muito feliz e agora sim foi aí que comecei a praticar as técnicas do guia com muito mais vontade, e quando eu fui testar 3 semanas depois, eu já estava durando 25 minutos sem ejacular. Eu comecei a criar uma espécie de controle, onde eu só pensasse em gozar. Se eu conseguisse controlar o meu pensamento falando que eu não ia ejacular, eu não ejaculava. Você aprende a ter controle de seus músculos, da respiração, da ansiedade. E isso é algo que transforma, muda a sua vida não só no sexo mas em tudo. Você vive muito melhor quando você satisfaz a sua parceira. E olha, isso fez uma transformação tão grande na minha vida que eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo e ser honesto com você para falar que existe sim um tratamento para a ejaculação precoce que funciona, independente se você começou agora com esse problema, ou tem isso por muito tempo como foi o meu caso, e que pode ter sido desenvolvido por um ou por vários outros fatores. E eu quero que você saiba que existe um método ou metodologia, uma sequência de ações que resolve o seu problema, e sem você precisar gastar milhares de reais. Eu quero te apresentar agora esse maravilhoso guia que eu comprei. Quero que você conheça agora esse rapaz que me ajudou a vencer a ejaculação precoce. Quero recomendar se você já está de saco cheio de não conseguir satisfazer sua parceira por ejacular muito rápido, e se está cansado em não sentir prazer no sexo. Porque você sabe, quando a gente ejacula muito rápido, a gente não tem prazer, não tem aquela coisa gostosa que dá. Porque quando você goza rápido demais você tem vergonha, porque a sua parceira está ali toda excitada e você não consegue satisfazê-la. E se você tem esse problema, você sabe como é triste quando você não se sente mais um homem de verdade. E como eu passei por isso, sei muito bem o sentimento que a gente tem, que só você sabe o que você passa. Você se sente envergonhado, e você acha que não tem cura para o seu problema, que você deixa até de fazer muitas coisas na sua vida com qualidade de tanto que você fica preocupado com isso. À noite você dorme mal, e já tive até pesadelos com a minha namorada me deixando por causa disso. É um mal terrível e eu não desejo nem para o meu pior, mas graças a esse guia, hoje eu consigo durar mais de 30 minutos na cama, e às vezes quando estou muito excitado eu consigo ejacular e ainda assim continuar com o sexo sem problema. Então eu quero te recomendar esse maravilhoso guia que utilizei. Vou deixar o link da página explicando como funciona logo aqui abaixo na descrição. Clicando no link você irá diretamente para essa página, e lá você irá encontrar também o vídeo que mudou a minha vida. Assista também, pois ele poderá mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Bom, esse foi o meu depoimento, e espero do fundo do meu coração ter agregado algo positivo em sua vida. Peço também que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que assim possa me ajudar a alcançar o maior número de pessoas possíveis, que talvez também estejam sofrendo com esse problema e precisa de uma solução. Um grande abraço, e desejo que você também encontre a solução para esse problema. Desejo boa sorte, e fique com Deus.